Fala, beleza? Beleza, tranquilo, como é que tá? Pô, cara, tavam falando aqui, poxa, tem que ser no YouTube a live, porque o Ítalo tomou lá um bloco. Eu Não, falei mas assim, ó, convidado pode. o convidado pode, Eu né? não consigo abrir live, mas participar de live aí eu consigo. Aí Abrir live não dá. eu falei assim, olha, as minhas lives com a família Marcilli são, Só são uma lives, novela, exatamente. são lives meio esquisitas, né? Acho que o pessoal não gosta muito dessa junção não, mas É o pessoal do não, fundo. não importa o que eles gostam, meu amigo. Eu gosto muito, fico muito feliz. Te agradeço muito por estar aqui. Eu tenho acompanhado aí a tua vida e teus stories e sei que, né, os dias têm sido cansativos pra caramba. Eu, eu, Imagino. eu acabei de Fala. receber uma mensagem aqui na caixinha. Acabei, até respondi. Achei graça do cara. Ele falou assim: te vi ontem na fila da comunhão às 7 da noite. Você tava parecendo muito cansado, rezei por você. Aí eu falei, não, não tava parecendo muito cansado. Eu estava muito cansado. Eu tava, caralho, assim, eu quase não consegui levantar na hora. Né? Caralho, não. Só mais um pouquinho, sacou? Tá, beleza, vai lá, vai. Aí o cara se ligou, tava, porra, tava mesmo. Mas é normal. Você faz o que quando você tá cansado? Nada. Você curte a coisa que você tá fazendo e pronto, né? Beleza. É isso aí, descansa quando dá, né? Não Uma tem hora jeito. melhora ou não também, paciência. Não dá pra reclamar É, não, Guilherme. Porra, lembro nos primeiros anos de formato também. Plantão pra cacete, não sei o quê. Cara, a vida tá até sossegada, pela verdade. Assim, tá é bom. verdade, Tá cara. lá. Só quem passou aí por poucas e boas nos plantões, e no seu caso aí, né, nos treinamentos, aliás, eu vi o Sobral outro dia estava contando, né, as histórias dos treinamentos e tal. Isso aí é moleza, né? As coisas que a Não, gente tá passa bom, hoje em pô. dia, é moleza. Exatamente, exatamente. Hoje, pelo menos, ainda tenho dinheiro pra fumar um charuto depois. Antigamente nem isso tinha, então tudo bem. Beleza. Você tá em casa ou tá no Tô em escritório casa, aí? tô em casa, tô em casa. Tô em casa agora. Tô assim, tô em Beleza. casa. Cara, Tá deixa eu. aqui também, Guilherme? Tá aqui também, Oi? não? Tá Tô. aqui. Ah, então a gente tá 2 quadras de distância. A gente tá no mesmo condomínio agora, pessoal. É, Estamos morando junto. Exatamente. estamos juntos, entendeu? Cara, Eu falei, vou sacanear o Ito. Eu falei assim, bom, guru de verdade tem que ter seguidor que vai exatamente. atrás. É isso aí, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Chupa, Oxo. Deixa É, eu te falar uma chupa parada. hoje. Caralho, tu Fala. viu o cabelo vermelho do Miguel Soriani, maluco? Não vi, não. Tá Não, aí? não tá aqui não. Depois olha lá. O Miguel Soriani pintou o cabelo de vermelho e meteu uma máquina zero aqui lá do Degradê. Tenho certeza que o Thiago Andrade Vieira ficou com inveja. Cara, Aí, vou te falar, ele pintou o cabelo de vermelho, o Miguel Soriani, cara. Ele vai estar aqui no Rio agora, não vai? Dia 24, 25? eu tenho uma galera que vem pra O cá, Jorge, ele. o Jorge vem, uma galera É, aí boa vem pra cá, vem pra cá. exatamente. Pô, que aliás, acho que eles vão falar bastante sobre essa questão de relacionamento, né? Eu ia até colocar aqui na live, sempre me pergunta assim, qual é o tema da live? Aí eu tava pensando em colocar aqui só de sacanagem, falar assim, ó, então vamos falar sobre temperamentos, suplementos, relacionamentos e camadas da personalidade. Pronto. Relacionamento, suplemento, temperamento e condimento, sei lá, né? Pra rir esse Condimento. negócio é porra. Exatamente, exatamente. Mas, Ítalo, não, assim, cara, é sempre uma felicidade, uma alegria te receber aqui de verdade, cara. Assim, eu tive a oportunidade aí nesses últimos meses de conviver contigo mais a fundo ali, tanto na frente das câmeras ali, a gente fez um programa que, para mim, foi uma coisa que é engraçado, eu tive revendo, né, lá as questões da Covid hoje, e é impressionante como continua, depois de alguns meses ali, tudo atual, cara. Assim, as coisas que a gente falou e aventou que poderia acontecer no futuro, realmente muitas das coisas estão acontecendo. E também lá dentro do GW, aquela masterclass que foi muito bacana, então eu pude ali estar muito perto de você, na frente das câmeras mesmo, entendendo como é que você trabalha, mas, cara, principalmente por trás ali das câmeras, no dia a dia, né? E eu sempre falo, da última live eu exagerei aqui, né? Fiz você ficar um pouquinho
emocionado, cara, mas é porque efetivamente é muito bom, cara, ter como amigo uma pessoa como você que transforma milhares de pessoas para melhor, né? Eu faço ali algumas transformações pontuais, mas a quantidade de pessoas que você transforma efetivamente, né, e que vem transformando, né, não, o sujeito sair do absolutamente obscurismo para voltar a viver lá uma vida digna, essa transformação você tem feito muito bem. E eu acho que vale a pena a gente falar de alguns pontos sobre essas transformações, principalmente nesses tempos de pandemia. Assim, eu, sinceramente, acho que o recado, em termos de aquelas coisas de sempre, né? Máscaras e vacinas e etc, etc, tal, o recado está mais do que dado. E a gente, obviamente, precisa falar um pouco mais das consequências e dos diagnósticos que ficaram aí na nossa população, sabe? E aí eu queria, cara, até te perguntar isso. Até engraçado, lembrei agora também, você estava falando de caixinha, eu estava falando aqui, estava respondendo uma caixinha, e uma caixinha dizia assim: convence o Doc a ser ministro, né? Botaram assim, ministro da Saúde, né? Aí eu falei, olha, gente, eu sinceramente acho que o Ítalo tem mais papel na cultura do que na saúde hoje em dia, entendeu? Então, se for para convencer alguém, eu acho que ele tem que ir lá para a cultura, eu acho que vale mais a pena, né? E eu falo isso porque você efetivamente tem revolucionado e fazendo um movimento cultural bonito, né? Uma coisa realmente interessante. E feita essa introdução, eu queria te perguntar, o que você está rindo aí, quem? Tô rindo de tudo, tô rindo de ninguém comentando, não, tô rindo de você mesmo. Tô agradecido, tô sorrindo. É um sorriso de agradecimento pelas palavras, na verdade. Não, mas cara, você sabe disso, eu já tive algumas oportunidades para falar isso para você, e eu acho que não é só gratidão, não, Heitor. Quando você está na nossa presença, a gente tem vontade efetivamente de falar essas coisas assim, pô, cara, não para, não para, né? Eu vejo você pedindo as orações, né? Porque imagino que, como você mesmo falou numa outra live lá, acho que o diabo não gosta muito das coisas que você e eu também estamos fazendo por aqui. Então, as orações das pessoas aí são efetivamente fundamentais, né? Mas, voltando lá ao assunto que eu ia falar, eu queria, assim, cara, depois de 1 ano e meio, assim, né, de pandemia, discussões infinitas sobre máscaras, discussões infinitas sobre vacinas e tratamentos e aumento do número de doenças emocionais e tal. Assim, o que você faz de diagnóstico, mas não um diagnóstico pessoal, assim, né? Uma visão do que ficou bastante escancarado aí na nossa sociedade, ou alguma coisa nova que tenha surgido como um fenômeno social mesmo, sabe? Eu queria entender, assim, um overview de como você enxerga a reação da sociedade a esse período de pandemia. Não sei se você já parou, imagino que sim, parou para pensar sobre isso, mas se tivesse que, enfim, resumir, se tivesse que falar aí algumas coisas sobre isso, o que você diria? Assim? O que está acontecendo? Qual é o teu diagnóstico ali? Cara, eu acho que vale a pena o pessoal prestar atenção no que eu tenho pra falar agora. E a Camila aí, Camila, o pessoal que trabalha comigo hoje falou de você lá, que é teu amigo. Tem a Camila Abreu. Caia Abreu. Deixa eu te falar uma parada, Guilherme. E aí eu acho que vale a pena mesmo prestar atenção nisso, hein? Isso não tá em lugar nenhum, tá? Obrigado por ter dado a oportunidade de falar disso, Guilherme. Mas, cara, podemos conversar mesmo assim, de um negócio mais pesado ou não? Não, devemos, cara. Essa live aqui é uma conversa de amigo para amigo, assim, cara. Ah, Depois lá, se der tempo no final, eu falo lá do meu curso e tal, mas eu quero te ouvir, cara. Eu quero te ouvir porque eu acho que esses diagnósticos são ah, diagnósticos importantes.
E, na verdade, o meu objetivo principal aqui é conseguir ajudar as pessoas. Eu acho que ajudar as pessoas Sim. começa com o entendimento delas no local onde elas estão inseridas, sabe? E você é um Tá. cara muito bom em fazer esse tipo de diagnóstico. Eu realmente queria te ouvir. Então, podemos sim, Tá. senta a bala. Então, só para ficar mais confortável, também, só para dizer para o pessoal que o Guilherme está com o curso aberto, compre o curso do Guilherme, né? De imunidade, né? É uma imunidade blindada ainda ou não? É a segunda turma. É a É segunda do turma. caralho. O pessoal falou muito bem nessa primeira turma, né, Guilherme? Muito bem, assim. Foi muito bom mesmo. Eu mesmo fiquei com vontade de fazer, mas eu não queria fazer. Eu queria que tu me prescrevesse os negócios aí, cara. Eu não quero fazer o curso, não. Mas me prescreve. Eu sou amigo de pessoal do Guilherme. Pô, prescreve um negócio aí pra imunidade blindada também. Eu tava bem, mas agora eu tô achando que eu tô ficando meio, sei lá. Tá bom. Não, vou fazer teu curso também. Vou comprar teu curso hoje. Pronto. Vou comprar teu curso e vou fazer o curso. Vou te dar o acesso, tá tranquilo. Não, deixa, faço questão. Então, eu vou comprar tua porra teu curso hoje. Tem que lembrar no final da live, tu me lembra de eu comprar teu curso? Pode ser? Pode, beleza. Tá bom, me lembra de eu comprar teu curso. Mas, Beleza. não, esse negócio de imunidade é do caralho, mas eu quero falar, respondendo o que você perguntou. Eu de fato, Vini, queria que o pessoal acompanhasse aqui meu raciocínio e ver se faz sentido para vocês, tá? O que eu vou explicar faz todo sentido, mas a conclusão que é um chute, né? Um chute, assim, uma hipótese, né? Um diagnóstico e a pessoa falando que amou o teu curso. Que bom, tá bom, beleza. Vou fazer. Vou fazer mesmo, tá a fim de voltar a ouvir essas coisas, assim. Beleza. Cara, o que acontece, Guilherme? Vamos lá, me acompanha aqui. Vamos lá. Qualquer coisa tu me interrompe aí, hein? Me pergunta e tal, porque isso faz todo sentido do mundo, assim. Acontece que num certo momento da história, bem, até certo momento da história, as verdades que as pessoas tinham eram verdades que não tinham um autor humano, tá? Então, veja, você é judeu, né? Você tem origem judaica. E um arcabouço de conhecimentos do teu povo, né? Que não tinha um autor humano, né? Eles eram imemoriais, ou eram, como quem diz, capturados pelos profetas. Mas não eram os profetas que tinham feito um exercício de qualquer ordem, meditativo, intelectual, espiritual, às vezes se quer, né? Os profetas, eles eram porta-vozes de uma sabedoria que os transcendia e transcendia toda a comunidade, não é assim? Isso no povo hebreu, né? No povo de origem. Então, assim, não se pode dizer que existe uma filosofia hebraica ou judaica, existe uma sabedoria, né? A mesma coisa acontecia, por exemplo, com a mitologia grega, né? Então, imagina que as verdades que os gregos tinham, até certo momento, eu digo que momento é esse, eram verdades que transcendiam o conhecimento de uma única pessoa. Não é que uma pessoa tivesse inventado ou tivesse deduzido, por exemplo, a sabedoria de Apolo, ou, né, o império de Zeus, ou a precedência de Cronos, de Gaia, etc. Aquilo tudo tinha uma origem que transcendia qualquer capacidade de qualquer ser humano, né, concreto. E alguns seres humanos concretos eram porta-vozes de algo imemorial, algo que os transcendia. Tanto no tempo quanto na própria estrutura de conhecimento. Ou seja, uma série daquelas coisas não tiveram origem no conhecimento de um homem, mas ao contrário, iluminaram o conhecimento de alguns homens, que eram os profetas, os oráculos, etc. Não é isso? Isso a gente chama de mitologia, a gente chama de conhecimento sacro, né? Conhecimento sagrado, etc. Essa é a natureza desses conhecimentos, conhecimento mitológico, conhecimento simbólico, conhecimento sagrado, né? Em certo momento da história, um homem concreto, né, ele começa, através de um esforço individual, a falar, a começar, veja, a falar a questionar certas coisas, não no sentido crítico, mas a tentar encontrar uma explicação que seja dedutiva de algum modo, ou que tenha seus princípios naquilo que ele pode ver, que ele pode olhar e pode começar a deduzir. E nesse sentido, olha, foi Tales de Mileto, parece, o primeiro sujeito que fez isso com intenção, né? Com intenção foi Tales de Mileto que fez isso. Pitágoras, ele ainda era da escola antiga, né? Pitágoras, ele era um tipo de profeta, vamos colocar assim, né? Não era profeta exatamente, mas era um tipo de profeta. E ele era um porta-voz de uma mitologia, né? Que se formava ali de uma mística pitagórica, tá?
Tales de Mileto não. Tales de Mileto está olhando para a natureza. Isso vai de mão em mão, em mão em mão, chega até Sócrates, que é o sujeito que, no final das contas, ele inaugura um modo de alcançar esse conjunto de conhecimentos que antes era de baixo para cima. Né? Então vinha, né, dos deuses, ou vinha de Deus, os profetas capturavam aquilo, os oráculos capturavam aquilo e transmitiam para a comunidade. Tá? No certo momento da história, Tales, e depois, claro, alcança o seu ápice, né, e a sua resolução em Sócrates, eles fazem o contrário, eles vão de baixo para cima, né? Era de cima para baixo, agora eles vão de baixo para cima. Eles, através da observação, da contemplação, da utilização da razão, eles vão ascendendo nos graus de certeza até chegar nas certezas eternas. Beleza? Nesse sentido, hoje a gente pensa que a filosofia é uma ciência muito superior. E é muito interessante olhar para a filosofia do outro ponto de vista, né? A filosofia, na sua origem, ela era eles se colocavam ali como amigos da sabedoria, mas não como porta-vozes da sabedoria. Você está entendendo? Então, assim, a filosofia, né? Então, amigos da sabedoria, alguém que tem uma afeição pela sabedoria, alguém que está ali próximo da sabedoria, querendo chegar próximo à sabedoria, mas não são porta-vozes da sabedoria, né? Eles se colocam numa posição de muita humildade, no fundo. Tá, Guilherme? Então, Tales, Anaximandro, Parmênides, esse pessoal, esses pré-socráticos, como a gente chama, que não eram exatamente sofistas ali, enfim, eles estavam olhando para esse conjunto de conhecimento de um modo muito humilde, tá? Muito humilde. Eles estavam olhando para esse conjunto de conhecimento assim como, olha, a gente aqui está fazendo uma coisa muito mais acanhada do que os profetas. A gente está fazendo uma coisa aqui muito mais limitada do que os oráculos. Mas é o que é possível para um homem, como qualquer outro homem, né? Nós não somos eleitos, nós não fomos introduzidos, sei lá, no templo de Apolo, não fomos introduzidos nos ritos de Zeus como profetas. O que a gente pode fazer é tentar amar a sabedoria e chegar muito próximo a ela como um amigo, né? Mas não como um pai ou como um mestre, como um porta-voz, né? Como alguém que esteja falando em nome da sabedoria, mas como alguém que simplesmente tenta chegar próximo a ela, tá? Você veja que a própria origem da filosofia, Guilherme, ela já é bastante humilde, né? A filosofia ela tem um princípio de humildade muito intrínseco a ela, a própria origem dela, e só posteriormente a filosofia, ela por um desenvolvimento acadêmico, depois por uma certa ascensão que ela vai tendo ali nas cortes e na estrutura social, ela passa a ser um tipo de senhora das ciências, o que é uma coisa bastante absurda, se a gente for parar para pensar, né? A senhora das ciências é a ciência sagrada, é a ciência mitológica, é a simbólica, né? Essa é a senhora das ciências por quê? Porque a origem delas é de fato senhorial, elas vieram de um senhor, né? Ou de uma senhora, que é a própria sabedoria ou a própria eternidade, etc, etc. Tá? O fato é que do domínio da natureza e da sociedade, do domínio intelectual da natureza e da sociedade, através da filosofia, as coisas vão ficando muito mais claras no espírito, na alma humana, de tal modo que o ser humano começa a conseguir olhar para a realidade e perceber que a realidade tem uma estabilidade. Tá? De que modo isso? Então, veja. As marés, elas oscilavam, e as marés subiam e desciam, e havia ondas, etc., e tempestades, porque Poseidon determinava assim. Isso dependia do humor de Poseidon, tá? Era assim que o antigo via. E tem razão, há algo de verdade nisso, tá? Não é completamente, essa coisa dos tochos, tá? Não, há algo de verdade, há um princípio de verdade nisso, né? Quer dizer, existe um temperamento na natureza, vamos colocar assim. Ocorre que na passagem, com a inauguração da filosofia, ou seja, nessa passagem das ciências antigas, né, para a filosofia, o homem, Sócrates, né, mais concreto, ele descobre que existe um princípio que rege toda a natureza e existe um princípio que rege o próprio ser humano. Esses princípios, a gente pode tocar nesses princípios. Esses princípios eles são inteligíveis. E se existe um princípio inteligível, ou seja, que está por trás de todo o temperamento dos deuses, né? Ou seja, o próprio temperamento dos deuses é regido por um princípio. Ou seja, é como se os deuses estivessem submetidos a um supra-deus. É como se todos os deuses estivessem submetidos a uma razão, a um verbo, a uma narrativa, a um logon, um logos. Tá? Ou seja,
esse tipo de olhar o mundo, esse modo de ver o mundo faz com que aconteça o seguinte, olha, é que, tudo bem, até existe o temperamento de Apolo, mas é que o temperamento de Apolo está submetido a uma razão, a uma narrativa. O temperamento de Apolo ele não é arbitrário, o temperamento de Poseidon não é arbitrário, o temperamento de Ares não é arbitrário. O temperamento desses deuses, eles são submetidos a uma narrativa que é maior do que eles. E quando o homem percebe isso, ele começa a dizer o seguinte, fala, então é possível, por exemplo, prever o movimento das marés. Porque se existe uma lei, eu consigo então, olha, eu posso continuar olhando para Poseidon, tá? Mas existe uma lei que rege o temperamento de Poseidon, beleza? E eu consigo conhecer isso tudo. Isso é equivalente a dizer o seguinte, olha, os deuses já não são tão grandes assim. Os deuses estão submetidos a um outro deus, que é a narrativa, que é o logon, que é o verbo, que seja. Veja que esse movimento é a própria possibilidade de existência da ciência. Porque o que a ciência ela vai... Veja, isso não é a ciência ainda, mas é a possibilidade de existência da ciência. A possibilidade de existência da ciência está numa certa humildade do homem em reconhecer que ele não é mais o detentor, ele não é o porta-voz da eternidade como um profeta ou como um oráculo, mas ele, com uma grande humildade, através do seu exercício racional, ele consegue aprender certos princípios. Tá? No campo da filosofia, Guilherme, a gente consegue aprender princípios que não são só princípios materiais do mundo. Tá? Mas princípios lógicos, princípios cosmológicos, princípios simbólicos, princípios formais, princípios eficientes, princípios finais, etc. O que a ciência contemporânea faz? A ciência contemporânea ela é Veja bem, então você tem a ciência sagrada, ou a mitológica. Como atividade mais acanhada, você tem a filosofia. Como atividade mais restrita, você tem a filosofia da natureza. E como atividade ainda mais acanhada, e essa sim muito acanhada, porque agora já não está falando de princípios eternos, está falando de uma propriedade material da natureza, você tem a ciência contemporânea como a gente já conhece. Tá? Então sempre que a gente ouve alguém hoje falar assim, ah, mas isso aqui não é científico, ou isso aqui é a ciência que pontifica, etc. Saiba, você tem por cima disso tudo a ciência mitológica, ou a ciência sagrada. Por baixo da ciência sagrada você tem a filosofia. Como um ramo da filosofia você tem a filosofia da natureza. E como uma consequência possível de investigação do mundo material, você tem a ciência contemporânea. Então, quando essas pessoas, os bem-pensantes, por assim dizer, as pessoas dizem, aí enche a boca para falar assim, isso não é científico. Elas estão falando só desse pedacinho da possibilidade de conhecimento acerca do mundo, do cosmos, da eternidade, enfim, do ser humano, etc. Tá? É disso que a ciência contemporânea está falando. Veja, esse pedacinho do conhecimento humano, que é a ciência contemporânea, ele ganha uma grande importância na vida cotidiana. Né? O ser humano ele passa a ser um sujeito muito materialista e começa a se interessar muito por essas questões da matéria, e que é muito interessante mesmo. Né? Isso é muito interessante a gente saber que vacina que resolve tal problema, que remédio resolve tal outro, que tipo de mecanismo de material faz com que você possa mandar um foguete para a Lua. Isso é muito legal, isso é muito sedutor. Né? Isso é muito sedutor, né, Guilherme? Beleza. Houve uma grande aposta na ciência contemporânea nos últimos 200 anos como capacidade de explicar o mundo. Né? Como capacidade de explicar o mundo. E o ser humano começou a apostar muito na ciência contemporânea, como se o mundo fosse só, veja, ciência tradicional, né? Simbólica, mitológica, sagrada, filosofia, ciência da natureza, ciência material e a contemporânea, na ciência contemporânea, como aquilo que explica só a parte material do mundo. Houve uma grande aposta da nossa civilização recentemente em que a ciência contemporânea seria capaz de explicar tudo. O que, claro, seja não uma desconexão dos princípios. Eu acho, Guilherme, que, respondendo a tua pergunta, né? Desculpa depois dessa introdução absolutamente cansativa para toda a nossa audiência, mas o que acontece, eu acho que é o seguinte, e aqui que está a derivação, né? Cara, vamos lá. A gente está há 200 anos apostando nesse modo de explicar o mundo que é a ciência contemporânea. A pandemia aparece. E a ciência contemporânea, ela fica de quatro, né? Assim, a ciência contemporânea inteira batendo na cabeça para explicar um fenômeno que atinge todo mundo. Né? Pois bem, a minha percepção é que se já havia
uma pretensão ou uma tendência, pelo menos há 20 anos, e a partir dos anos 2000 eu noto muito isso, uma tendência de abertura dos homens de volta à religião, né? E acho muito bom que eu estava ouvindo um rap espanhol ou mexicano, sei lá. Não sei se vocês já ouviram essa música, o Ancião e a Criança, o Velho e o Ninho, El Viejo e el Niño, acho que é o nome desse rap. É interessante, ele vai contando a história de um sujeito que teve um AVC e tal. É um rap, tipo um rap, né, falado, assim. É uma música que está fazendo sucesso, eu acho. Eu parei para ouvir, depois fui ver a letra. E lá o sujeito, ele fala de Deus o tempo todo na música. E é um rapper, você tá entendendo? Depois você pega, por exemplo, uma cantora que eu gosto também, que é a Lana Del Rey. Você pega as músicas dela, por exemplo, todas elas estão lotadas de referência a Deus, a religião, a Jesus. E, claro, daquele jeito dela, melancólico, confuso, deprimido. Eu vejo, pelo menos desde os anos 2000, um certo revivecer dessa busca do ser humano por essas coisas, tá? Não acho que a gente está no pior momento da história, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que a gente está no momento mais privilegiado, né, da história recente, de reabertura do ser humano para a transcendência, tá? De reabertura do ser humano para aquilo que está um pouco para fora da matéria. Né? O Kanye West também. Você vê todos esses grandes artistas. Pronto. Na Casa de Papel, Guilherme. Não sei se você viu essa última temporada. Eu adoro a Lana Del Rey. O pessoal falando que eu gosto. Nessa última temporada da Casa de Papel, que eu assisti também. Porra, Guilherme, assim, é uma história sobre roubo de banco na Espanha, o cacete, né? Papai, né? Aquele novelão, né? Novelão espanhol, não tem nada de. Mas beleza, cara. O fato é que lá em certo momento da trama, a Tóquio e a Nairobi, que são duas personagens principais, elas deitam assim no quarto, né, de ladinho uma da outra, assim, a câmera pega de frente, elas começam a meditar sobre, cara, o que vai acontecer depois da morte. Você consegue imaginar, assim, que sei lá, cara, 20, 30 anos, essas coisas não estavam em pauta mais. Seria assim, pegaria muito mal falar disso. Né? Pegaria muito mal falar disso. Isso aí é cafona, isso é coisa de crente, isso é coisa de velha da paróquia, isso é coisa de gente bitolada. Pô, bicho, tá todo mundo falando disso. O grande fenômeno atual, assim, há uns. Isso aí, desde. Né? Assim, o grande fenômeno do interesse por astrologia, por misticismo. Olha, isso é aquela coisa que nunca termina do homem, você tá entendendo? É o desejo de retorno, o desejo de abertura, o desejo daquilo que é mais intrínseco do ser humano. Tá? E eu acho que a gente está nesse momento muito privilegiado, e a pandemia, acho que ela foi o grande empurrão para isso tudo. Muitas pessoas que já não pensavam nisso, ou desde sempre, ou não pensam nisso há muitos anos, foram de novo chamadas a pensar sobre esses assuntos últimos e transcendentes, em grande medida porque a rainha delas, né, a ciência contemporânea, ficou de quatro. Falhou miseravelmente. E muitas pessoas mais sensíveis, né, e um pouco menos implicantes, mas mesmo entre os implicantes, eles começaram a olhar para ver os cientistas. Os cientistas, eles se debateram miseravelmente nesse tempo, né? Miseravelmente, assim, se debateram feito umas crianças, bicho. É assim, ó, estamos ou não diante de uma peste que vai devastar o mundo? Pode ser que sim, pode ser que não. Dúvidas, beleza. Depois entendeu-se que é uma coisa ruim, mas não era uma peste que ia devastar o mundo. Que medidas a gente vai, cientificamente, o que a ciência fala? Olha, foi um show de tentativa e erro, de ignorância, né? É como se fosse uma criança tentando lidar com os problemas da vida adulta. É a mesma coisa que imagina se eu estou com um problema aqui, vou montar minha holding para botar minhas empresas e eu faço uma holding patrimonial, uma holding de participação, mas eu tenho dúvida sobre isso, vou perguntar pro José, meu filho de 4 anos. Foi um pouco isso, não sei se vocês percebem. Né? Foi isso. Vejamos, vamos ver os cientistas falar sobre isso que está acontecendo no nosso tempo. E ainda fazendo esse paralelo, né? O José está organizando a tua holding e o Ângelo está passando as notícias para as pessoas. Isso, por exemplo. O que o José está... E o Ângelo de 2 anos está fazendo... É perfeito. Então, assim, a ciência contemporânea, cara, ela é fantástica para 2, 3 coisas, né?
Proteger as coisas. Só que isso não estava claro. Não estava claro. Até o advento da pandemia, e esse é o capítulo que a gente tem que escrever, a gente está escrevendo esse capítulo, né? Muita gente está desatenta ainda, mas nossa função é estar acordado enquanto uma parte das pessoas dorme. E noticiar isso que a gente está vendo enquanto a gente está acordado. Né? Bem, o que acontece? Com a pandemia, isso foi muito patente. As pessoas não vão conseguir esconder isso. Né? Tem coisas que é possível esconder. Esses são fenômenos que não se pode esconder. Ninguém vai esconder isso. Não tem como. Foi muito patente. Porque foi muito grande. Né? Foi muito grande. Foi um grande fenômeno, né? do início do século. Então, eu acho que isso tudo, na verdade... Claro, né? Pelo amor de Deus, pessoal, não acho que eu sou insensível às perdas que todos tiveram, que muitos tiveram, etc, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que todas as coisas, né, têm seus efeitos. Um dos efeitos foi, de fato, né? Estou falando outro efeito, pessoal. Não acho que eu estou insensível nem nada, né? Estou fazendo uma análise sociológica, né? Incluindo as mortes, né? As mortes, elas também abriram de volta. Ou seja, as pessoas estão muito bem obrigadas, muito saudáveis, morrendo do dia para a noite. Então, essas coisas, tanto as perdas prematuras que muitas famílias tiveram, quanto essas rateadas, né? Esses erros crassos, esses erros grotescos da ciência contemporânea, isso, bicho, isso promove, e você vai ver daqui 5 anos, todo mundo vai ter religião de novo. Né? Todo mundo vai ter religião de novo. Porque é um retorno. Né? Você vai ver que vai haver uma necessidade da filosofia. A filosofia é muito inacessível para uma parte das pessoas. E a religião não. A religião é acessível a uma parte das pessoas. Né? Ela é acessível. Aqui, excelente pergunta do Fernando. E aí, Fernando? Beleza? Quanto tempo, cara? Saudade. O problema é a ciência contemporânea e a tecnologia contemporânea. Bicho, as duas coisas têm prós e contras. Eu estou falando da ciência mesmo. Estou falando da ciência, não da tecnologia. Estou falando da ciência mesmo. Por incrível que pareça, falando da ciência. Ou seja, é um modo de ver. Um modo de ver o mundo. Né? Um modo de ver o mundo. Tá? Então, eu acho que a gente está num momento muito privilegiado da história. Eu acho que a gente... É o pêndulo voltando. Exatamente. É o pêndulo voltando. A gente está muito privilegiado da história. Aqueles que puderem, e eu me conto entre esses, aqueles que puderem dar os recursos de vida espiritual, esses gente vão estar ajudando, de fato, a um sistema de orientação das pessoas. Né? E a religião bem compreendida, porque até pouco tempo a religião também era uma coisa muito esquisita. Né? O modo como ela se ensinando e vivendo a religião. Estou falando da religião verdadeira, a religião de sempre. Então, acho que você responde a tua pergunta, né, Guilherme? Não sei se sim ou se não. Não, responde perfeitamente, né? E vai muito assim ao encontro de algumas coisas que eu tenho feito como um movimento meu, assim, né? Primeiro de uma forma inconsciente, mas agora mais consciente. Então, eu comecei a perceber que a ciência contemporânea, principalmente através da medicina, ela estava afundando. Como você mesmo falou, ela estava ali como uma criança. Então, os médicos ficaram desnorteados ali, sem ter uma robustez de artigos, de guidelines e de guias que eles estão acostumados a ter nos últimos 50 anos. E quando isso aconteceu, foi necessário que a maturidade da própria classe, né, se fizesse valer, e ela não se fez. E aí, nesse sentido, isso acabou afetando as pessoas e a bagunçar a cabeça das pessoas. Em quem que eu confio, qual o remédio que eu tomo, máscara é bom ou ruim, vacina é bom ou ruim, será que eu vou morrer, será que eu não vou? Isso deixou as pessoas muito confusas. E aí, o meu movimento aqui foi, olha, eu preciso arranjar meios de tentar ajudar as pessoas a dependerem dessa classe, né, que está batendo cabeça o menos possível. E fui fazer isso tentando usar um restinho de ciência contemporânea. Né? Por quê? Porque, enfim, essa parte de suplementos que eu falo, essas coisas todas, você não precisa necessariamente de prescrição médica, dá para você ter uma orientação para que a mesma pessoa possa usar em casa, enfim, sem nenhum tipo de ajuda maior, e a pessoa pode assumir as rédeas da sua própria saúde. Agora, essa nossa conversa, ela completa muito bem esse movimento que eu tenho feito,
no sentido de que, olha, não adianta também a gente continuar só olhando para a matéria. Se a gente não nos prepararmos espiritualmente, se nós não nos voltarmos para a religião, para Deus, nada disso vai funcionar e fazer sentido, né? Então, é por isso que é sempre muito bom conversar, né, com você, porque eu acho que você tem muito a completar esse movimento que eu tenho feito, que é apenas um movimento pequeno ali, né, de entender que a ciência contemporânea está falhando e tentar arrumar meios para que as pessoas consigam ajudar umas às outras sozinhas. Mas nada disso adianta sem religião, nada disso adianta sem voltar os olhos para a transcendência, que é o que a gente fala, né? E eu acho aqui que a gente precisa também criar uma maturidade nas pessoas para poderem ouvir e entender sobre isso, né? O meu Instagram, pessoalmente, é um Instagram que... O meu Instagram é um Instagram muito imediatista. As pessoas aqui querem muito saber o que tomar, o que não tomar, como fazer, o que fazer, e etc. E tal. E nada disso importa muito se as pessoas não estiverem olhando para cima, olhando para o céu, olhando ali para um outro tipo de vida, né? E te trazer aqui para abrir os olhos das pessoas é fundamental, né? Eu também tive os meus olhos abertos há pouco tempo, estou abrindo. Esse aqui, ó, a Gabriela falou que está um pouquinho fechado, que ia precisar de uma blefaroplastia, né? Eu estou parecendo um amaral branco. Mas, tirando isso aqui, eu também estou conseguindo abrir meus olhos para isso. Eu gostaria muito que as pessoas também abrissem os seus, sabe? De que nada disso vai adiantar se a gente não tiver uma vida espiritual voltada para um mundo mais transcendente, senão nada disso adianta. Como você mesmo falou, a ciência contemporânea, por si só, já é um cocozinho, é uma coisa pequena diante, né, do mundo inteiro. E quando ela quebra, a gente não pode deixar que que nossas vidas quebrem junto. Então, eu acho que não sei se eu resumi aí bem muitas das coisas que você falou, mas eu só queria dizer assim, como esse raciocínio é um raciocínio que vem bem ao encontro, né? Vem bem no mesmo sentido do movimento que eu estou fazendo aqui nas redes sociais agora, sabe? Que é tentar fazer com que as pessoas assumam as suas próprias rédeas na sua saúde e também, agora, eu acho que do seu espírito, né? Eu acho que elas podem fazer isso, sabe? Então, te agradeço muito aí pelas palavras, né, cara? Por você trazer isso historicamente, né? E chegar aqui no mundo atual. É bem importante. No momento em que está tudo parecendo de cabeça para baixo, né, ter informações como essas, assim, que a gente possa meditar, parar, ficar lá em silêncio e refletir sobre, vale sempre muito a pena. Muito legal. E aí você falou do médico, também da função do médico. O que acontece aqui, não é nada também, né? É o que é, como é hoje em dia. Mas assim, o que acontece é o seguinte, a gente fez uma boa faculdade, né, Guilherme? Você e eu. Né? Melhores faculdades que tem no Brasil, né? FRJ, enfim, Federal do Rio de Janeiro, tradicionalíssimo, né? Decreto do Império, que fundou a nossa universidade, etc. Tá? Ótimos professores, pá. Ótimo, beleza. Então, a gente tem contato, né? A gente tem contato com uma das formações de ponta, vamos falar assim, no Brasil. Né? Aí você vai olhar para a formação do médico. Nossa formação na faculdade, claro, foi uma formação, se não 100%, foi 98% fechada, né? Cientificista, com pouca ou nenhuma margem para comunicar ao médico que o ser humano ele é um pouco mais do que esse composto biológico. No máximo ali,
no máximo ali no terceiro, quarto período, a gente teve contato com a medicina social, com a epidemia, eu ia falar para a epidemia, para o NESC, né? Então a gente conseguia ver o ser humano como também um fenômeno comunitário. Foi o máximo que chegou, assim. Né? Quando não estava falando de bioquímica do fígado, do pâncreas, a gente estava falando no máximo de números de uma tabela epidemiológica. E parou aí. Né? As outras manifestações, elas eram absolutamente ignoradas pela formação médica. O que leva, né, à conclusão óbvia. Né? O médico formado, ele é um sujeito bastante humilde do ponto de vista intelectual, para não dizer burro. É burro. Muito, muito. Né? Então, assim, tem um conhecimento que também não é vastíssimo, porque não domina a bioquímica como um farmacêutico, né? Não domina, sei lá, a parte de parasita ou imuno como um biólogo. Então, assim, até do ponto de vista técnico, ele é acanhado. Né? Consegue dar algumas soluções interessantes, né? Mas para problemas que são muito aflitivos, então, óbvio, né? Se eu estou com uma arritmia, pô, vou procurar um arritmologista, isso é maravilhoso, quando eu estou com uma arritmia, concorda? Se eu estou com uma cefaleia bizarra, eu vou, né? Eu vou lá procurar um neuro, tá certo, é muito bom, me ajuda muito bastante, é bom ter médico. Agora, é um tipo de mecânico de automóveis um pouco mais elaborado, assim, não passa disso, né? Quer dizer, beleza, te ajuda, né? Mas daí, a assumir uma autoridade social, porra, vai um braço, né, Guilherme? Assim, vai um braço, bicho. Esse tipo de símbolo que o médico se tornou na nossa sociedade, e graças a Deus hoje está acabando, né? Ninguém mais leva médico a sério, ou muito menos, né, do que se levava há 50, 60, 70 anos atrás. Eu acho que isso é um bom indício também dessa sociedade. Fala, não, o médico tá aí, cara. O médico é um tipo de pedreiro da corte, você tá entendendo? Assim, beleza, cara. Você precisa do médico, você paga lá e tá tudo bem. Agora, É, daí o médico. não, e é exatamente isso, assim, né? É preciso acabar, né? E eu fico muito à vontade de falar sobre isso. É preciso acabar, né, com esse endeusamento do médico. É exatamente isso. O médico é um pedreiro do coração, é um pedreiro lá do Não, cérebro, é um pedreiro do rim, é um pedreiro da tireoide, não é nada mais do que isso. É um pedreiro igualzinho você aí que está nos assistindo. E ponto final. Somos iguais, né? Então, esse endeusamento acaba atrapalhando e não, que isso. trazer os motivos pelos quais, Não, né, a gente fala isso é super importante. o pessoal não entendeu também. Você fala médico, humilde, não, o pessoal não entende nada que a gente fala. O pessoal é mais burro do que eu tô falando. Vocês são mais burros do que eu falei que o médico é burro. Né? Então, nada, é um médico humilde. Eles falam o contrário, porra. Falam exatamente isso. É escandaloso os médicos não serem humildes, dado a humildade do conhecimento, não que eles sejam, meu Deus do céu, que as pessoas têm dificuldade de compreender, assim, tem uma burrice, assim, que são invencíveis, né? Pessoal, aí não tô entendendo, assim, é impressionante, Guilherme, assim, é impressionante, essa coisa é impressionante, assim, você fala, caralho, bicho, ele é muito burro, eu não sei quem foi que falou, mas ele é muito burro. Eu tava falando que os médicos, eles são ignorantes, assim, né? Eu um médico humilde, só porque eu falei a palavra humilde. Caralho, assim, é uma loucura, bicho. Sem fim, entende? Assim, puta que o pariu. Assim, é um negócio assim, cara, é isso aí. Ontem falei do Paulo Freire, porra, salve Paulo Freire. Porque, puta merda, meu irmão, assim, é devastadora, assim. A coisa é muito impressionante, Gabriel. É muito impressionante. É muito impressionante mesmo. É um negócio, assim, incrível, extraordinário, assim, no fundo. A pessoa tá fazendo, ver o médico humilde. Puta merda, né, bicho? Assim, caralho, pra que eu tô falando aqui, cara? Ainda bem que você tá aí, Guilherme. Porra, é um negócio, assim, incrível. Não é incrível. Mas beleza, esquece. Tudo bem. O que eu tô falando é exatamente isso. É inacreditável. Foda-se também. Fala aí, Guilherme. Desculpa, cara. Não dá, né? Tem coisa assim que, bicho, nego é muito burro. Nego é muito Não, burro. cara, não, não, Tem, não é tem isso. essa burrice, a loucura. Eu sou muito resistente à loucura. Né? Tá 1000 loucos na minha frente, eu nunca vou perder a paciência. Mas burrice é um negócio que às vezes me incomoda. Esse tipo de coisa assim, cara, eu falei um negócio muito, muito fácil aqui de entender. Eu não falei nada, Sim. né? Difícil de entender. Nada. Assim, a pessoa não entende. Assim, uns 3 ou 4 escreveram. Nunca nem um médico humilde. Eu não falei que médico é humilde. Eu falei o contrário. Eu falei o contrário. Eu falei assim, Exatamente. apesar da humildade do conhecimento, ou seja, eu falei assim, cara, o médico é burro.
E é extraordinário que, mesmo sendo burro, ele não seja humilde. ele não seja humilde. Ou seja, coloque em pontos de destaque da sociedade. Foi isso que eu falei. Eu falei isso claramente. E as pessoas não conseguem entender. Assim, é extraordinário. Assim, isso é a devastação. Assim, é o processo assim, que foi instaurado. E vou te falar, a pessoa fala Paulo Freire. Paulo Freire assim, é um problema, né, do Brasil, é o Paulo Freire. Vou te falar o que é um dos problemas dos médicos, inclusive. Os outros falam assim, ideologia. Vou te dizer qual é o problema do médico. O problema do médico é o seguinte. Entrou um negócio chamado sociedade, as sociedades científicas, né? E as comunidades científicas e as sociedades, etc. E um negócio chamado indústria farmacêutica. Você entende uma coisa assim? O que está na cabeça dos médicos hoje, 98% dos médicos hoje, é aquilo que o dinheiro pode comprar. E o dinheiro pode comprar quase tudo. Né? O dinheiro pode comprar quase tudo. Vocês estão diante de dois médicos que o dinheiro não pode comprar. Né? A gente foi para outro lugar. Dane-se. Você está entendendo o que a indústria está me dizendo que funciona e que não funciona. A maior parte do que está na cabeça dos médicos é o que o dinheiro pode comprar. O dinheiro da indústria farmacêutica. Você está entendendo? A indústria farmacêutica compra a sociedade e pronto. E os médicos pensam exatamente o que os farmacêuticos que eles pensam. Ponto. A indústria é outra questão. Junto com armas e beleza, a indústria farmacêutica está entre as indústrias mais poderosas do mundo. Vocês estão de brincadeira, meu irmão. O que você acha que vai estar na cabeça do médico que foi formado na universidadezinha lá do Cafundó do Judas? Vai estar na cabeça deles o que o poderio financeiro da indústria farmacêutica é capaz de comprar, bicho, você tá entendendo? Ponto. É isso que tá. Né? E aí quando você vai ver o Guilherme fazendo uma medicina agora que está à margem da indústria farmacêutica, é óbvio que essas sociedades médicas vão se virar e vão falar assim, mas isso aí não é medicina. Eu falo, não, ao contrário, meu filho. Você quer te falar que não é medicina, um negócio que tem, sei lá, 4.000 anos, por exemplo, a Ayurveda, é óbvio que aquilo é medicina. Né? É óbvio que se chama só medicina. Porra. A indústria farmacêutica ela promove uma parte do que se entende como medicina, que também girou a totalidade. Né? Então você vê essa perseguição que fazem, por exemplo, ao médico... Pô, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele, Guilherme? O cara lá da vitamina D. Cícero Coimbra. Doutor Coimbra, perdão. Esqueci o nome dele. Perseguição que faz um Coimbra, bicho. Assim, eu não quero saber. Assim, eu não quero que me digam, eu não quero saber. Sabe o que eu fiz quando começaram a perseguir o Coimbra? Eu entrei num fórum lá na comunidade dos pacientes dele. Tinha, sei lá, 3.000 pacientes do Coimbra. Bicho, contra fatos não há argumentos. Você tá entendendo? O nego toma assim doses cavalares de vitamina D e melhora daqueles negócios. Você tá entendendo? Melhora, bicho. Porra. Beleza, cara. Agora, aí vem a sociedade de neurologia, escrever carta de repúdio e aí queimam um cara pra todo mundo com carta nominal. Falou, meu amigo, porra, qual é? É óbvio, um imunobiológico custa 50 mil, 60 mil, 70 mil, vitamina D custa 8 reais, porra. Você tá entendendo? Não tô dizendo que tem o mesmo efeito, mas assim, algum efeito tem. Algum efeito de vitamina D tem esclerose múltipla, tem esse negócio, porra. Se não tivesse efeito, bicho, aí eu faço protocolo, a Fabi falando, cara, se não tivesse efeito nenhum, você não tinha, sei lá, 3.000 pessoas, bicho, comentando como melhoraram lá na comunidade do Facebook. Você tá entendendo? Pronto, mas é Facebook. Não sei o que é Facebook, cara. Assim, é um testemunho em primeira pessoa. E não é difícil que um paciente que foi curado por ele apareça daqui a pouco no seu Instagram, porque realmente é uma enormidade de gente, sabe? Então, assim, ao invés da gente prestar atenção com carinho e tentar entender o que está acontecendo ali, exatamente. Porrada. Eu falei já do Coimbra com alguns amigos meus e alguns falaram assim, né, isso aí, mas isso é o quê, cara? Isso é o quê? Porra, vai ver os pacientes do cara, bicho. Cara, se francamente falando, dane-se que a sociedade de neurologia está falando. Você não entende qual é o processo, cara? O processo é esse. Você tem uma indústria poderosíssima financeiramente, que tudo bem dizendo que o cara é vendido, não, mas ele se vende, mesmo sem notar. Entendeu? Mesmo sem notar, ele vendeu as calças. Ele não notou, mas a calça dele está vendida. Você não estou dizendo que o cara é mau caráter nem nada, não. Estou dizendo que o mundo funciona assim, cara. Né? O mundo funciona assim. Uma parte do mundo funciona assim, para quem é desatento. É uma parte das pessoas é desatenta, despreparada. É uma parte das pessoas é assim mesmo. Aqui, ó. Um monte de gente aqui já falando. Tá falando protocolo do Coimbra, dermatite atópica grave, não sei o que. Um monte de gente fala. É isso que eu tô dizendo. Aí, a Mandy foi curada em 3 meses. Eu lembro. A Amanda falou pra mim. A Mandy Tomás falando assim. Foi curada em 3 meses. Eu falei, nossa, porra. Então, assim. Aí, ó. Aí você vai falar assim, não, mas aí mas a sociedade não sei o que. Então tá. É o que eu tô falando desde o início. Né?
a comunidade médica, como um todo, ela não existe enquanto comunidade. É um bando de cego. Você não tem ali uma cabeça, não tem nada disso, é um ou outro. Que aí, não, em geral, não está dentro de comunidade, porque a comunidade não aceita essas pessoas. Né? Mas é a estrutura do mundo hoje. Isso vai mudar também. Sem dúvida vai mudar. Sem dúvida vai mudar. Não, sem dúvida nenhuma. E eu fico... Exatamente isso, Heitor. Assim, eu comecei a olhar para essa medicina com olhos de quem foi formado pela outra, entre aspas. Né? Então, se tem uma coisa que a gente é bom em fazer quando a gente faz a medicina mais tradicional, ainda mais a cardiologia, é exatamente ter esse poder de separar o joio do trigo, né? E quando você depois, com esses olhos, vai lá, dá uma olhada no que está acontecendo ali, nesses fenômenos, nos pacientes do Cícero Coimbra e de vários outros nomes, você vê efetivamente que tem muita coisa muito boa acontecendo, com muita evidência associada. E só não vai ali se banhar nesse conhecimento, que é um conhecimento que não vai contra o conhecimento adquirido pela medicina tradicional, pelo contrário, se associa, só não vai lá se banhar desse conhecimento quem não quer, quem tem algum tipo de preconceito ou quem realmente escuta muito, né, mesmo que indiretamente, a indústria. Todo mundo aqui sabe, e que já foi em congresso médico, sabe, você entra no congresso médico, né, todas as mesas, elas são patrocinadas, você recebe lá uma coisa para comer com um pacote onde você tem 20 remédios sendo vendidos ou sendo ali o pessoal fazendo propaganda para você e tal. E, obviamente, isso vai entrando no seu imaginário, né? E foi exatamente isso que aconteceu na pandemia. Eu comecei a me despir desse preconceito mesmo, que eu mesmo tinha, sabe? Porque eu fui criado nesses moldes clássicos e comecei a olhar para outras coisas e comecei a ficar encantado e me apaixonar realmente por outros tipos de abordagem. E pude fazer isso, cara, depois de 10 anos de formado e com um lastro intelectual, com uma capacidade de separar o joio do trigo já bastante madura. E para mim, está sendo excelente. Né? Para mim, eu acho que meus pacientes também, sabe? Então, eu acho que é fundamental que a gente possa usar todo esse movimento que a gente está discutindo aqui, né? De entender os porquês, né? Desses fechamentos, o porquê da medicina tradicional atual ser tão fechada, a gente poder expandir a nossa cabeça, tanto do ponto de vista médico, com isso que a gente está fazendo, quanto voltar os nossos olhos mais para essas questões transcendentais que a gente discutiu aí anteriormente. Eu concordo perfeitamente. Olha o testemunho de uma pessoa aqui, que eu não vou dizer quem foi, mas está aqui. Ela é representante farmacêutica e falou que tem nada para pegar os médicos, que a representante dos farmacêuticos tem nada para pegar os médicos já na residência. E outra pessoa falou aqui, os médicos são atualizados pela indústria farmacêutica. Sim. É isso, cara. Entendeu? Isso é a capacidade de compreensão, não é imoralidade não, mas é a inteligência dos médicos é essa. Moralidade nem se aplica, não tô nem falando de moralidade, tô falando assim, de inteligência mesmo, é aí que vai a coisa. Mesmo os que acham que não. Né? A gente viu o Guilherme lendo um artigo pra gente lá no negócio do GW. Porra, bicho, a maior parte de médico não tem a mínima capacidade de ler um artigo daquele, entender os interesses, os conflitos, etc. Pô, cara. É isso aí. É perfeito. E, cara, assim, exatamente nesse sentido, né? Vou aproveitar aqui esses minutinhos finais ali para Por favor, Guilherme, isso aí. para a gente falar um pouco, né, do que eu tenho feito aqui em relação a esse curso, porque eu, sinceramente, achei que assim eu poderia efetivamente ajudar as pessoas, sabe? Então, montar um curso em que eu consiga falar sobre elementos que melhorem a sua imunidade e agora também a sua saúde mental, com comprovação científica, inclusive no contexto da Covid-19, que não necessitam de prescrição médica para serem tomados, eles são facilmente disponíveis em farmácias ou em farmácias de manipulação ou em sites, ensinando as pessoas como fazer isso,
e mais ainda, tendo a minha tutoria ali no caminho. Tanto num grupo do Telegram, onde eu tô o tempo todo, eu fechei a minha agenda do consultório, cara, para poder tirar a dúvida ali de todo mundo o tempo todo. Todo mundo tem que fazer esse curso. Tirei porque eu falei, pô, vou fazer o negócio direito, então ali eu fico respondendo dúvidas e ajudando ali, porque eu quero montar mesmo um exército de pessoas para poder ajudar as outras, sabe? E a gente também faz várias aulas tete a tete ali no YouTube para tirar dúvidas e com convidados. O Diogo vai estar comigo, a gente vai falar muito sobre essa parte hormonal, enfim, um monte de gente bacana teve aí comigo na outra turma. Então, cara, esse é um projeto, realmente um projeto ali de vida, sabe? Eu fiquei muito na dúvida se eu fazia alguma coisa mais voltada para profissional de saúde, que também precisa muito, né? Ou se eu fazia mais voltada para o público leigo. Mas nesse momento de sofrimento eu resolvi falar uma linguagem um pouquinho mais simples ali, poder ensinar diretamente para as pessoas abordagens para elas não dependerem, né, dessa medicina balizada e baseada na medicina contemporânea, né? Na ciência contemporânea, que está, como a gente conversou aqui, e você historicamente explicou, que está em absoluto descenso, né? Está em absoluta decadência. Então, eu tenho feito aí, assim, o curso está realmente bem legal, então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o projeto da minha vida, assim, não vai ter mais, eu não posso mais ficar 3, 4 meses de consultório fechado, me dedicando a curso. Então, assim, a gente está nas nossas últimas 24 horas aí, encerram as inscrições amanhã. Ah, é? Tá bom, então eu tenho que comprar logo isso aí, que eu falei que ia comprar o curso, vou comprar agora. Vou te mandar no WhatsApp. Tem que desligar a live e comprar aqui o negócio, passar o cartão. Beleza. Porque assim, cara, esse formato não vai se repetir mais. Esse é um formato que efetivamente eu quis mesmo estar ali participando de todo o processo, tirando todas as dúvidas, não deixando ninguém com dúvida, mas também, né, depois de ali agora quase 500 alunos, eu acho que eu já tenho um exército montado e eles podem passar as informações adiante. E, cara, muito bom. Parabéns, cara. Maravilha. Vou fazer o curso. Esse assunto é muito importante, muito importante. Vou fazer mesmo. Vai ser muito, muito, muito bem-vindo, meu amigo. Eu queria, mais uma vez, Ítalo, te agradecer, mandar um beijo aí para você, para toda a tua família, Sam, os meninos, em nome também da Gabi, cara. Né? Você sabe que, efetivamente, a gente nutre um amor aí por você e pela tua família. Obrigado, e que eu fico assim meio emocionado e envergonhado toda vez que eu falo com você, mas é porque você é um desses caras que também, né, conseguiu dar um estalo aqui na minha mente, transformar a minha vida e tá próximo e poder aprender e poder ter essa amizade recíproca é algo que para mim é muito, muito, muito significativo, mais do que qualquer outra coisa, do que curso ou de qualquer outra coisa. Poder bater esse papo e levar essas informações para as pessoas é sempre muito legal. E, meu amigo, um beijo. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. Fica com Deus. Pessoal, comprem o curso do Guilherme, eu vou comprar também agora. Isso é fundamental. Maravilha. Boa, Guilherme. Fica com Deus. Valeu, então. Boa noite aí. Beijo. Um beijo pra Gabi aí. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.